Oi, pessoal, professora Elida Bogé aqui de volta, professora de Biologia, tá? Nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, nosso cursinho aqui preparatório para o Enem, para o vestibular PAS da UEMA, né? Nós estamos aqui numa sequência de resolução de questões e vamos dar continuidade, mas sempre lembrando que nós estamos com o material no link, tá bom? Vocês podem revisar, podem estudar. E aí a gente vai aqui já começar com a questão 82, né? Questão do Enem 2023, que fala que a síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com esta síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem síndrome de Down. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procuram um médico especialista em aconselhamento genético porque querem ter um bebê. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão... Então, vamos lá. Primeira questão, ela contou para a gente o que é, né, essa condição, né, da síndrome de Down, de onde é que ela vem. Então, ela vem de um gameta que traz, em vez de um cromossomo 21, ele traz 2 cromossomos 21. Né? Então, ele sai da normalidade, sai do esperado, né? Então, o óvulo, ele vai ter, pode ser o óvulo, pode ser o espermatozoide, tá? Ele vai ter um cromossomo 21 e o espermatozoide vai ter 2, tá? Cromossomos 21. Aqui, um 21 e um 21. E aí, quando forma o gameta, quando forma o ovo, né? Ele vai simplesmente aparecer com 3 cromossomos 21. Então, isso aqui é bem facinho de compreender. Bom, o que acontece? Quando acontece o casal, né? Esse casal aqui, essa jovem em 2008, né? Que a questão comenta aqui embaixo, né? Embora normalmente as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, em 2008 uma deu à luz a uma criança sem síndrome de Down. Até porque isso aqui, como não se trata de uma herança ligada aos genes sexuais, né? Não necessariamente, né? Quer dizer, uma herança autossômica, né? Não necessariamente essa herança ela vai aparecer com a reprodução, né, de um indivíduo que tem essa condição aqui de não dissociação aqui dos cromossomos nos gametas, né? Muito bem. Então, um casal com síndrome de Down, né, que de repente eles acreditavam que poderiam, né, era obrigatório, necessariamente eles teriam um filho também Down, perceberam, né, descobriram com esse episódio de que não é bem assim. Então, eles procuraram um aconselhamento genético, né, para saber como é que seria a formação desses gametas deles. Qual a probabilidade que eles teriam, então, de ter, porque não é que a probabilidade esteja descartada, né? Qual a probabilidade que eles teriam de ter um filho também Down, né? Então, isso tem a ver com a formação dos gametas, como seria a formação dos gametas deles e como seria, portanto, a formação desse zigoto, né? Bom, se ambos têm nas suas células 2N 3 cromossomos 21, tanto o pai quanto a mãe. Três cromossomos 21, na célula 2N, não posso
O espermatozoide não é 2N. A célula 2N, né? Na célula 2N tem 3. Na célula 2N aqui tem 3, 21, né? Então, na hora de formar esse gameta, quais são as possibilidades, né? Na hora de separar os cromossomos para poder reduzir, para poder sair de diploide para haploide, quais são as possibilidades olhando para o cromossomo 21? Bom, pode ser que exista a separação certinho, né? E aí o gameta vai e fica com um único 21 e o outro com 2 21, né? Ó, eles não têm 3, então pode acontecer isso. Pode acontecer também de vir nenhum para cá e vir todo mundo para cá, ó, na hora de segregar. Digamos que isso aqui seja o esperma, certo? Ó, então eu posso ter a condição normal, eu posso ter a condição de que um não se dissocia, vão 2 então para um gameta. Eu posso ter a condição de que os 3 vão para o mesmo gameta. Então, quando ele fala ali, ó, os zigotos formados serão. Bom, se for esse o caso, então o zigoto pode ser o quê, ó? Traz mais um aqui, esse zigoto vai ser 2N normalzinho, ó. Pronto, o zigoto tá aqui legalzinho, 2N, ó. Se for esse o caso, esse zigoto, ó, 1, 2, 3, ele já vai ter o quê? 3N, né? Ele já vai ser um zigoto 3N. Se for esse o caso, aqui eu disse que era um esperma, então eu vou juntar aqui com um óvulo normalzinho, ó, um óvulo N. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse ele já vai ser, ó, 4N. Né? Então, qual é a condição que eu vou ter? Eu vou ter uma condição normal, né, 2N. Eu vou ter 3N, ó, trissômico, e 4N tetrassômico, tá? Normal, 3N, 4N. Então, essa é a resposta para esse casal que quer saber qual é a sua chance, né? Como é que fica caso eles queiram ter um bebê, né? Muito bem. Na questão 83, Enem 2023, a questão diz assim, que muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultados da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionada com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com a... Bom, aqui, gente, é importante que vocês conheçam toda a fisiologia, né, o metabolismo desse ciclo, né, hormonal relacionado à produção dos gametas femininos, né, a produção do ovócito da mulher. Então, há um balanço, né, de hormônios, quando um aumenta, o outro diminui, dependendo da fase do ciclo, né? Por isso que eu digo para vocês que é importante dar uma reforçada nesse conhecimento, tá? Então, a redução da produção desse hormônio nessa fase qual? Essa fase aqui pré-menstrual, né? Está relacionada com a gente vai ver logo aqui a resposta, ó, regressão do corpo lúteo ovariano, tá? Então, o que é o corpo lúteo? Quando é que ele se forma? Quando o ovócito, né, ele sai do ovário, então fica aquele espaço ali que a gente chama de corpo lúteo, né? Então, nessa fase de redução do corpo lúteo, né, que é a fase já que antecede a próxima menstruação, né,
acontece essa redução desses hormônios aqui, ó. Acontece a redução da serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade, por isso que vem essa coisa da alteração do humor, né? E, em paralelo, o que está acontecendo? A diminuição da produção da progesterona e do estrógeno, tá? Então, é isso que está acontecendo lá no organismo da mulher, a regressão do corpo lúteo dentro do ovário, tá? Então, é importante reforçar o estudo sobre essa fisiologia aqui da formação dos gametas feminino, tá? Questão 84, Enem 2023, diz que durante a evolução das plantas ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornam independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade, ou seja, existia uma dependência muito grande no passado das plantas com respeito à água, só que certas adaptações que a evolução foi trazendo para as plantas fez com que elas pudessem viver em outros ambientes, né? Ambientes mais secos. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Bom, o fruto já é uma estrutura bem, como é que eu posso dizer, bem complexa, né? Uma estrutura relacionada à dispersão das plantas, principalmente as plantas terrestres, né? Então, o fruto não tem como ser essa estrutura que chegou para dar essa independência da planta com respeito à água, né? Ao ambiente aquático, né? Com respeito à água, as plantas precisam de água, né? Então, os esporos, vamos ver as opções: frutos, esporos, letra C, semente, letra D, tubo polínico, letra E, vasocondutor. Ora, o tubo polínico, né? Então, a pergunta é: qual a estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação, né, dos seres vivos citados acima? Veja bem, a gente tem que ver quem que trouxe essa independência relacionada à fecundação, né? Quem é que está relacionado aqui a esse momento, né, reprodutivo da planta, que a gente chama da planta e dos seres vivos, que a gente chama de fecundação, né? É um termo empregado para os diversos seres vivos. Então, aqui, ó, o fruto, ele já é pós-fecundação. E, além de tudo, ele é, como eu falei anteriormente, uma estrutura complexa, é uma estrutura que certamente tem outra função, né, como a dispersão, enfim, que não está relacionada à fecundação. A fecundação ocorreu antes, até para que existisse o fruto. Esporo, também é a mesma coisa. O esporo, ele é uma estrutura após fecundação, né? Então, não pode ser o esporo. Semente, também é a mesma coisa. A semente, ela existe após a fecundação. Vaso condutor não tem nem função relacionada à fecundação, né? Os vasos condutores, eles têm uma função indireta, porque eles ajudam a planta a se nutrir, né? E aí a planta nutrida, sim, consegue se reproduzir. Então, o tubo polínico é a única estrutura aqui que está diretamente relacionada à fecundação, né? É aquela estrutura que se forma quando o gameta, né, masculino da planta, encontra a estrutura feminina, né, o órgão reprodutivo feminino, aí se forma o tubo polínico para levar os núcleos polares, né, para fecundar as células que estão ali dentro da estrutura feminina à espera da fecundação, né? Os gametas femininos, né? Então, o tubo polínico é essa estrutura que deu essa independência da água para a fecundação, né, das plantas, que é perguntada aqui pela questão. Então, é a letra D, tá? É a letra que responde. Questão 85. Enem 2022, diz que antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos, certo?
A tabela que a gente vai mostrar a seguir, apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, essa tabela aqui, ela está trazendo assim, um antimicrobiano hipotético e as suas respectivas ações, né? O que esse antimicrobiano faz para ele ser agressivo ao micro-organismo, né? Então, o primeiro, ele se une aos ribossomos. No momento que ele se une aos ribossomos, ele impede a síntese proteica, já que a gente sabe que a síntese proteica ocorre lá no ribossomo, né? Nos ribossomos. O segundo, ele se une aos microtúbulos e impede a segregação das cromátides. Os microtúbulos são aquelas estruturas proteicas que emitem as fibras do fuso, né? E vão lá pegar as cromátides dos cromossomos e separar, né? Então, esse segundo, ele impede a ação dos microtúbulos. Terceiro, une-se ao fosfolipídio da membrana plasmática. E aí, qual é a consequência? Reduz a permeabilidade da membrana plasmática, né? Então, ele fica atrapalhando ali já na membrana. O quarto, interfere na síntese de timina. Inibe a síntese de DNA, né? Então, interfere na síntese de uma base nitrogenada importante para a síntese de DNA, portanto, atrapalha a síntese do DNA. E o quinto, interfere na síntese de uracila, impedindo, né? A uracila a gente sabe que é a base nitrogenada que a gente só encontra no RNA, então atrapalha a síntese de uracila, atrapalha a síntese de RNA. Então, são os nossos 5 antimicrobianos e as suas 5 ações. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Então, eu quero desses aqui um que atinja o fungo, mas não atinja as minhas bactérias, né, normais do corpo. Então, vamos lá. Para isso, eu preciso conhecer as estruturas, né, que estão presentes nos fungos, que não estão nas bactérias e que, portanto, vai dar essa especificidade. O antimicrobiano ele vai conseguir, então, atacar só o fungo, por conta dessa estrutura, né, que só tem lá. Então, vamos lá. Bom, RNA e DNA tem tanto em fungos quanto bactérias. Então, se eu coloco um antimicrobiano que ataca a síntese de DNA e a síntese de RNA, eu vou atacar todo mundo, porque todo mundo tem essas duas coisas, tanto fungo quanto bactérias. Então, eu já descarto, né? Une-se ao fosfolipídio da membrana plasmática, reduz a permeabilidade da membrana plasmática. Mesma coisa, né? Eu não estou aqui ainda conseguindo separar, só isolar o fungo, né? Porque eu também vou encontrar membrana plasmática lá no fungo. Une-se aos ribossomos, impede a síntese proteica. Mesma coisa, ribossomo eu também encontro em fungos e em bactérias. Portanto, une-se ao microtúbulo, né, aos microtúbulos, e impedindo a segregação das cromátides, é a resposta. Por quê? Né? Por que que só aqui, né, no antimicrobiano 2, eu vou ter um ataque somente aos fungos? Porque as bactérias são procariontes, né? Elas não têm a carioteca, né? Elas são células mais simples. De modo que formação de microtúbulos, essa fisiologia, né, de segregação de cromátides, isso acontece em células eucariontes, como as que são encontradas em fungos. Portanto, é o que vai trazer especificidade para esse antimicrobiano, né? O antimicrobiano que ataca cromátides é o que vai ser capaz de atacar só os fungos, porque só os fungos vão apresentar, as bactérias não, certo? Então, resposta, letra B, o 2, né, o antimicrobiano 2, tá? A gente
para por aqui, por enquanto, né? Nós vamos voltar, continuar aí respondendo a mais questões, tá? Por enquanto, estudem, revisem, que o material tá no link, tá bom? E até a próxima!